Então, a live com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada não houve, né? Ele estava internado aqui em São Paulo na quinta-feira passada. E eu quero ouvi-lo, José Maria Trindade, essa análise aí desse retorno aí do presidente Jair Bolsonaro na sua live semanal. Pois eu gostei primeiro a demonstração ali de saúde do presidente, né? Tá bem, tá disposto, falando de uma maneira firme, gesticulando, ou seja, está bem, isso é muito importante. Olha, Marcelo, primeiro, ele desmistificando essa história de preço de gasolina e o preço do gás. É a pergunta que todo mundo se faz mesmo, por que o preço aumenta tanto, né? Quando se sai lá da refinaria e vai até o consumidor. Eu entendo que isso aí está na falta de disputa ali na distribuição e até impostos. Algumas cidades, alguns dominaram ali o posto de gasolina e ali eles colocam o preço que querem. Por exemplo, aqui em Brasília, uma rede muito grande de donos de postos, aí artificializa preços. Então, a possibilidade de jogar mais disputa na distribuição de combustível, eu acho que poderia reduzir. E o presidente diz bem, mostra claramente de que ele não faz o preço. Sobre a vacina do HIV, é um grande exemplo. Há mais de 40 anos, há 43 anos, né, nós estamos convivendo com o HIV, né, que é o vírus da AIDS. E não há vacina, agora que está aparecendo a primeira vacina. E os remédios apareceram. E uma tendência, como nós já falamos aqui, de um coquetel, não só um medicamento, mas vários medicamentos que poderiam curar a Covid-19, assim como se controla os sintomas do HIV, né? Paternidade responsável e o Dia Nacional do Nasciturno, isso aí está sendo publicado como uma ação do governo sobre mudanças sobre o aborto. Não é nada disso. Nós falamos com a ministra Damares e o presidente tem razão, é apenas para chamar a atenção. Não há no governo nenhuma intenção de agir sobre o Congresso Nacional para mudar a legislação e a regulamentação do aborto. Ou seja, não de liberar, mas também os casos que são legalmente hoje possíveis ficarão. Sobre a fuga para o Brasil, ele acertou em cheio. Durante a campanha lá na Argentina, o presidente Bolsonaro alertou: olha, se a Kirchner ganhar, aí vai ter mais problema e nós vamos conviver aqui com a vinda de argentinos. Aí lá atrás disseram que é um exagero, que não pode falar uma história dessa de um país vizinho. Está acontecendo. Os argentinos só não estão vindo agora porque as fronteiras estão controladas em virtude da pandemia. O Brasil não está fechando a fronteira para os argentinos, mas vai ter que resolver, vai fazer uma operação acolhida de argentinos assim que as fronteiras forem liberadas. Sobre Cuba, não pode chamar aquilo ali de passeata, aquilo ali é um grito de sobrevivência. O presidente tem razão, jovens estão morrendo pela liberdade. É uma coisa esquisita aquele regime de Cuba. Parece alguma coisa presa numa cápsula do tempo. Isso é ridículo. É preciso abrir. Entendo que Cuba perdeu uma grande oportunidade quando Barack Obama estendeu a mão, né, que poderia fazer uma abertura ali com o apoio dos Estados Unidos, e aí, por iniciativa lá da família Castro, e até. Não é só a família Castro, é que nesses regimes, uma casta ali é formada, esta casta vive bem, o resto é que vive mal, né? O comunismo, o socialismo é bem quando tem algum outro país para financiar. Então, o presidente tem razão em chamar a atenção da Venezuela, de Cuba, para que não aconteça aqui no Brasil. Isso aí não aparece de repente, é fruto de decisões, fruto de voto. Sobre a vacina ser obrigatória, presidente, nós sempre comentamos isso aqui, né? É um absurdo obrigar a fazer vacina. O Brasil, na Constituição, tem uma tradição, né, e pressupostos constitucionais que não obrigam a ceder material para DNA, preservar assim, a autodefesa. Então, não se pode obrigar. E eu disse aqui, não fosse Jair Bolsonaro o presidente do Brasil,
isso já estaria sendo praticado aqui no Brasil. Já haveria um atestado de vacinação, já haveria um atestado de que você não está contaminado. E, usando a pandemia, haveria um controle total. Mas o presidente Jair Bolsonaro, como ele confirmou, não vai aceitar a história do atestado de vacinação. Sobre as eleições, ele diz que vale a nota do Braga Neto, né, do ministro da Defesa, o general Braga Neto. A nota é bem clara e desmente tudo que foi dito lá, que foi publicado, né? E mais, o presidente falou, terá eleições no ano que vem, terá eleições, mas tem que ser com voto auditável. Eu acho que as eleições atuais, com a urna, ela é impressa no final, enfim, mas é estranho a resistência. E acho que diante desta movimentação, e entendo que a votação, o critério e o processo de votação é o resultado de uma cultura, tem que adaptar isso mesmo. E sobre o PP, aí o presidente, que eu disse ontem, aí, o presidente confirmando que existe a possibilidade, existe o estudo, existe aí a indicação de que ele pode ir para o PP. E mais, o PP, PSL e o DEM podem se unir e formar um grande partido. Seria um partido com mais de 120 deputados na Câmara dos Deputados. Então, em resumo, foi uma boa conversa, aberta, assuntos abertos. E, repito, o presidente está muito bem de saúde e isso é bom. Esse é o José Maria Trindade fazendo essa análise da live do presidente Jair Bolsonaro que nós acompanhamos. Inclusive, José Maria falou da questão da Argentina. O presidente disse, né, em agosto de 2019 o que ia acontecer com a Argentina. Uma matéria que nós trouxemos aqui, foi citada pelo presidente, os argentinos que estão aqui em São Paulo, justamente fugindo aí por melhores condições econômicas de viver também. Essa matéria nós trouxemos aqui nos Pingos, nos Is também. Cristina, eu quero ouvi-la agora justamente para que você possa fazer a sua análise, né? Você fez aqui o questionamento do voto auditável, o presidente garantindo, já antecipando que na quinta-feira ele trará, então, explicações em relação às fraudes. Cristina. Isso, vamos começar a análise pelo fim da live, então. Eu achei bem importante que o presidente se posicione, porque estão fazendo pressão, né? O senador Alessandro Vieira agora entrou com um pedido no STF, que o presidente seja obrigado a provar que houve fraudes nas eleições. É claro que o STF não vai interferir em outro poder, pelo menos a gente espera, né, que isso não aconteça, mas, enfim, é importante que o presidente tenha deixado claro que ele está, sim, preparando uma espécie de um dossiê e já deu até a data, quinta-feira que vem, ele vai apresentar isso, provavelmente numa entrevista coletiva, enfim, não sabemos como vai ser feito isso, mas fato é que na próxima quinta-feira, na live do presidente, a gente já vai ter a repercussão disso, do apanhado de indícios que o presidente terá levantado junto com uma grande equipe, porque, como o próprio presidente mencionou, há anos a gente vem vendo vídeos. Eu assisti essa semana um vídeo que está publicado há 6 anos, de um especialista em análise de sistemas e auditagem. Ele fez uma tese de doutorado, apresentou lá nos Estados Unidos, mostrando passo a passo. Então, tem muita coisa publicada, passo a passo ali do processo eleitoral e as lacunas que ficam, né? As questões que não se pode provar se são confiáveis ou não. E os pontos também vulneráveis. Mas aí, fazendo uma análise geral aqui da live, eu achei interessante que o presidente começou rebatendo fake news, parece que isso é uma tônica, né? O presidente convive com muita notícia falsa envolvendo o seu nome ou o nome de pessoas próximas. Agora foi um suposto irmão da primeira-dama, que parece, pelo que eu entendi aqui, ele é enteado do irmão. Enfim, tem um laço familiar ali que, enfim, teve uma denúncia aí de que um irmão da primeira-dama se beneficiou sem necessidade de auxílio emergencial. O rapaz esteve presente ali na live para explicar a situação. E aí, depois de rebater fake news, falou também sobre o assessor acusado de ser o chefe do gabinete do ódio, que a gente já comentou aqui durante o programa, rebatendo, né, mais uma fake news. E depois ele falou de news verdadeiras, da notícia da Argentina, que foi até, uns dizem que foi premonição, mas não, foi uma conclusão antecipada do que era óbvio que aconteceria, e aconteceu, infelizmente, com a Argentina. Então, ele relembra a notícia de agosto de 2019, quando ele disse que haveria uma fuga de argentinos para o Brasil. A gente também já comentou isso no Pingos aqui essa semana. Está acontecendo, e só não em maior escala, como o Zé disse, porque as fronteiras da Argentina estão fechadas.
Mas a gente vem lembrando aqui a necessidade do Brasil se preparar para uma nova operação acolhida, porque há indícios de que haverá sim uma debandada de argentinos para o Brasil. As outras notícias verdadeiras que o presidente trouxe foram as de Cuba, que são protestos para lutar por liberdade, embora a gente veja todo tipo de falácia sendo dita por aí também, gente dizendo que é protesto por vacina, que é protesto por, enfim, N coisas, e não a liberdade, não. O povo cubano está pedindo liberdade e o presidente fala ali, abre aspas para o presidente, Deus salve o povo cubano, que é o que todos nós desejamos também, né? Fala do passaporte da imunização na França, um absurdo estar sendo exigido para entrar até em supermercado, alerta também sobre essa questão da privação de liberdade, que já começa a ser discutida aqui no Brasil, é importante que estejamos atentos. Mas o que eu acho mais importante de tudo que o presidente falou hoje foi a parte que me interessa jornalisticamente, a denúncia, né? O Ministério da Saúde recebeu uma oferta da Sinovac de Coronavac por $5, que é metade do preço cobrado pelo Butantan, cobrado do próprio governo. O Butantan vende a Coronavac para o governo por $10. E o mais intrigante, segundo o presidente, o ministro da Saúde nunca conseguiu ser atendido no pedido para que o Butantan apresentasse planilha de preços. Não se sabe por que o custo da vacina do Butantan é $10. Não se sabe se o insumo chega no Brasil muito caro ou se é a mão de obra ali do Instituto Butantan que é muito cara. Não se sabe o porquê do custo de $10. O fato é que o ministro da Saúde diz que nunca recebeu a planilha, apesar de ter pedido a planilha de preços, e que, por outro lado, recebeu oferta da própria produtora, do laboratório produtor, o laboratório chinês, da mesma vacina pela metade do preço. Isso precisa ser investigado. Isso deveria estar na CPI, né? Na CPI da Covid. Talvez, Augusto, possa ser a nossa primeira pauta da CPI. Para fechar essa análise aí da live do presidente Bolsonaro, você, Augusto Nunes. Bom, antes de mais nada, eu saúdo a recuperação do presidente, está em boa forma, e eu vou destacar, por isso que eu insisti nesse ponto, na pergunta que eu fiz ao presidente, vou destacar essa questão da política externa, né? É aí que o PT tem um flanco exposto. O PT, curiosamente, é a face externa que é a face escura, né? Porque ele revela, e foi assim enquanto vigorou a política externa da canalice, instituída no governo Lula e prorrogada pelos 5 anos da Dilma Rousseff, é aí que o PT revela a sua alma e o Lula revela o que ele gostaria de ver no Brasil. Gostaria que o Brasil fosse uma Cuba em tamanho e família, ou uma Venezuela. Quando, como constatou também o presidente, o que se vê? Argentinos vindo para cá, como ele previu. Venezuelanos vindo para o Brasil. E cubanos fugindo de Cuba. Quando você só foge de um lugar e não foge para este lugar, a coisa está ruim. Não há notícia de alguém que fugiu para Cuba, até porque nenhum país proíbe que se vá para lá. O Boulos, por exemplo, passa por lá, vê o paraíso, mas volta. Não fica. E o povo está perseguindo o que é o bem maior, né? É a liberdade. Não há valor comparável à liberdade. Eu já disse que passei uma semana em Cuba e eu tive a sensação sufocante, né, da ausência de liberdade. É aí que o Lula vai ter que se explicar. O presidente vai deixar claro, ao longo da campanha, que o Brasil corre o risco de retomar a política externa da canalice, repito, que envergonhou o país durante tantos anos. O Brasil se submeteu à vontade da Venezuela, o Brasil interferiu em Honduras, o Lula foi fazer um papelão lá no Oriente Médio achando que resolveria, palavras dele, resolveria um conflito milenar, né, como se resolvesse uma briga entre um judeu e um turco, como diz o Lula, aqui nos bairros de São Paulo, que são compartilhados, né, pelos brasileiros que vieram dessas nações. Então vamos ver como é que é o Lula em campanha, porque ele volta ao local do crime.
Ele é o ladrão que volta. Como ele volta, a cada fato ocorrido em Cuba, ele vai se manifestar e vai quebrar a cara. Quanto aos demais comentários do presidente, eu concordo com o que disseram a Cristina Gramel e o nosso Zé Maria. O presidente está muito assertivo, está confiante e também está percebendo que as pesquisas Datafolha são tão confiáveis no momento quanto essa matéria publicada pelo Estadão sobre a crise, né, que ameaça a democracia pelo entendimento que não houve, pelo encontro que não houve entre o ministro da Defesa e o presidente da Câmara dos Deputados.